A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com vocês. Queria agradecer, na verdade, o convite. E, bom, meu nome é Pedro Gramacho, estou, na verdade, diretor de promoção de turismo do estado da Bahia. E eu queria começar essa apresentação mostrando a vocês esse produto que nós somos responsáveis por vender localmente, nacionalmente e internacionalmente. Vamos lá, vamos com esse vídeo aí para vocês conhecerem esse produto que a gente todo dia vende. O que é a Bahia? O que é a Bahia? É singular, é plural, é cor, é luz, é capital, é interior, é sertão, é litoral, é alegria, é aventura, é festa, é cultura, é um povo, é serra, é trilha, é cachoeira, é fogueira, é São João, é mar, é carnaval, é acarajé, é abará, é felicidade, é diversidade, é para apaixonados, é para solteiros, é para crianças, é para famílias, é inverno, é verão, é norte, é sul, é região, é música, é cheiro, é tempero, é chapada, é oeste, é história, é lembrança, é mistério, é encanto, é ancestralidade, é berço, é magia, é vida, é tudo junto e misturado. A Bahia é tanta coisa que não dá para explicar. A Bahia é a Bahia. Venha viver de perto. Bom, eu vi que hoje vocês passaram por diversos gestores aqui e com diversos produtos. O meu produto, o produto que hoje a gente é responsável e gere, é esse produto maravilhoso chamado Bahia. E hoje eu vou fazer um panorama com vocês aqui sobre como estamos, né? Como está o turismo na Bahia e que momento a gente está vivendo um momento muito importante no turismo, né? E tudo isso com uma estratégia muito clara e muito assertiva, né? Um estado do tamanho da França, né? Que é o estado da Bahia, sendo o maior litoral do Brasil, mais de 1.000 quilômetros de praias, e com tantos atributos, a gente tinha que identificar, né, escolher, na verdade, quais são os principais atributos e tentar comunicar isso ao mercado. E aí, a partir do patrimônio arquitetônico, cultural, natural, histórico e, principalmente, um grande diferencial, que é nosso povo, criamos uma estratégia de comunicação e de vendas, né, desse produto nacionalmente, internacionalmente e, por incrível que pareça, regionalmente. Hoje, nosso estado está dividido em 13 zonas turísticas. Para definir essas zonas turísticas, a gente também fez um estudo para entender e para alocar elas na melhor forma possível. E hoje já temos 122 municípios que estão hoje listados também como municípios turísticos, né? Municípios que hoje, parte do que se gera de renda, boa parte está nesse segmento, que no estado da Bahia é muito importante, o segmento do turismo. E quando a gente vai definir essa estratégia, quando a gente vai para os mercados para poder comercializar e vender esse destino, só lembrando que a gente tem uma competição, hoje a Bahia compete com o mundo, então a gente precisava também de uma estratégia. E a estratégia é baseada, como vocês estão vendo, em segmentos turísticos.
O sol e praia, de fato, é o principal argumento de vendas. Então, quando a gente vai ao mercado, a gente sabe que o mercado ele busca, através de experiências, ele busca destinos. E o sol e praia é nosso principal argumento. Mas a gente tem mais de 50 segmentos que a gente entrega. Dentre eles, cultura e história, aventura, ecoturismo. O turismo étnico afro, que na Bahia é um grande diferencial. Luxo com lua de mel, né? A Bahia tem luxo e a Bahia também tem lua de mel. Turismo LGBT é um turismo, é um segmento extremamente importante que alavanca muito o destino. E nós fomos escolhidos pelo segmento muito antes da gente criar a estratégia. Turismo sustentável e, por que não, enoturismo, né? Esportes, desportes, na verdade. Turismo de negócios, que para a gente cresce a todo ano, principalmente porque nós somos um destino estruturado para receber congressos, feiras. Então, o turismo de negócios faz a diferença quando a gente vai trabalhar os segmentos. Turismo rural, sim. Nós temos rotas e roteiros estruturados, como, por exemplo, a Rota do Chocolate, em Ilhéus. Turismo religioso, bom, naturalmente teríamos, né? Porque imagine uma capital com mais de 364 igrejas. Isso é Salvador. Imagine todo o estado. Avistamento de baleias, isso já nasceu nos últimos anos como uma diversificação da oferta. E passamos por diversos outros, gastronômico, base comunitárias, e tudo isso tentando alavancar mais turistas para nosso destino. E a Bahia está preparada para receber esse turista porque temos mais de 3.800 hotéis, né, em todo o estado. E redes internacionais. Sim, nós também captamos e buscamos trazer para nosso destino, né, uma hotelaria de ponta, que envolve diversas redes internacionais, nacionais e regionais. Dentre elas, Clube Med, Fasano, Vila Galé. E a última conquista é a cadeia Anantara, que é uma cadeia de luxo que vai se instalar em Baixio, né, que é um destino novo, um destino que está sendo trabalhado, e um destino que nos próximos anos vai ser a próxima, vamos dizer assim, Trancoso, aqui da Bahia. Então, a gente tem uma hotelaria para todos os bolsos e para todos os gostos, e por isso a gente abrange o maior número de turistas. Agora, não adianta ter uma infraestrutura e não ter conectividade, porque o turista não chega. E também é um desafio para a diretoria de promoção, captação de voos, e estamos muito bem servidos, porque temos 16 aeroportos em todo o estado. E isso faz uma grande diferença, pensando que nós temos 2 aeroportos internacionais, como Salvador e Porto Seguro, seguindo para outros nacionais, para fazer essa conectividade. O turista que chega a Salvador, ele tem a capacidade, sim, de se deslocar para os resorts, de curtir praia, cultura, história, e depois seguir, por exemplo, para a Chapada Diamantina para fazer ecoturismo. Esse é um dos diferenciais do nosso estado. E estamos vivendo um momento único, porque hoje temos voos com empresas, com companhias aéreas, como Air France, ligando Salvador a Paris, Salvador a Madrid através da Air Europa. Todos os dias temos voos saindo de Salvador e indo para Lisboa com a TAP. Também, através da Aerolíneas Argentinas, conectamos Salvador a Buenos Aires. Com a Sky, nós estamos conectando Salvador a Montevidéu e a Santiago do Chile. E, por último, conseguimos aí, foi anunciado há pouco tempo, a conexão de Salvador com Panamá, que também vai abrir um potencial enorme de vendas, porque aí a gente está falando do mercado americano, se conectando a 14 cidades e mais ao Canadá, além de todo o Caribe e América Central. Então, hoje, vamos dizer assim, o nosso estado está muito bem conectado internacionalmente e, por isso, a gente vem ganhando destaque em âmbito nacional. O maior crescimento em âmbito nacional do turismo internacional está aqui no nosso estado. É a Bahia que é hoje o protagonista, né, entregando o maior crescimento nos 2 últimos anos na esfera de turistas internacionais do Brasil. E, justamente, a diferença está aqui. Conectividade internacional. E isso tudo faz parte da estratégia da diretoria de promoção. Então, como eu disse, estamos conectados a essas capitais, o que nos ajuda muito, né, porque eu estou falando de você sair de Paris, pegar um voo e chegar em Salvador.
sair de Santiago, no Chile, pegar um voo e bater em Salvador. Tudo isso de forma direta. E é por isso que hoje nós somos os protagonistas em âmbito internacional no Brasil. E aqui está nosso ranking dos 10 maiores emissores de turistas para a Bahia. A gente começa com a Argentina, que é um parceiro, um país importante, né, porque a gente tem conectividade diária, mas vamos dar um número: 5 em cada 10 turistas estrangeiros são argentinos. E eles escolhem a Bahia porque a gente praticamente está lá todo mês vendendo esse destino. Mas não só a Argentina, o segundo lugar passa por Portugal, o terceiro Uruguai, o quarto a França, e a França chegou nesse ranking no ano de 2024, ela estava entre os 10 mais, mas a conectividade direta alavancou muito trazer franceses para cá. E aí a gente segue com Chile, Itália, que nós não temos conectividade direta, mas continua sendo um país muito importante, e seguido de Alemanha, que também é um país onde nós não temos conectividade direta, mas a gente faz muita promoção nesses dois países. E o efeito é que a gente acaba recebendo muito turista estrangeiro, tanto da Itália quanto da Alemanha, mesmo sem a conectividade. Espanha, Suíça e Reino Unido. Pedro, como é que você chega nesse ranking? A gente chega através de pesquisas que são todos os meses fechadas através do Ministério do Turismo e Polícia Federal. E para ficar isso de forma unânime para todos os estados, esses rankings, esses dados, eles são emitidos para turistas que chegam de forma direta. O turista que sai dos Estados Unidos e chega por São Paulo, Pedro, a gente lê? Não. O turista que sai de Buenos Aires de forma direta é lido? Sim. E o turista que chega pelo Rio de Janeiro e vem para Salvador? Não. Então, a gente só lê turistas que chegam de forma direta. E essa fonte é Polícia Federal, Ministério do Turismo, Embratur. E a gente acompanha isso todo santo mês, porque isso faz a diferença em emprego e renda. Isso impacta diretamente na vida dos baianos. E como é que fica hoje a estratégia da Secretaria de Turismo, né? A estratégia ela passa por um plano, né? O governo ele é uma grande empresa, vamos pensar assim, né? Eu, antes de vir para o governo, eu sou formado em economia, fui trabalhar na Ambev, passei lá durante 8 anos, depois fui trabalhar na empresa de minha família, e de lá saí e acabei chegando para trabalhar no governo, que é uma experiência completamente distinta. Mas é uma experiência distinta, por outro lado, ela tem similaridades com grandes empresas. Todo ano eu tenho que fazer um desdobramento, eu tenho que fazer uma estratégia de um plano de negócio que está pautado nas metas que nós temos, o que a gente chama de PPA, que é um plano plurianual. Ou seja, o governo trabalha com PDCA, sim. Né? Plan, Do, Check and Action, full time. Então, todos os anos, pode entrar gestor, pode sair gestor, nós temos um plano de negócios que vai ser seguido e ele tem indicadores de negócios que são medidos mês a mês. Então, nós, apesar de estar no governo, eu não tenho meta de trazer X turistas, mas a gente mede todo santo mês. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu também tenho uma meta de orçamento. Eu não consigo comprar uma participação em um negócio de hoje para amanhã. Então, todo o nosso plano de negócio, que está baseado nos principais mercados emissores, a gente cria uma estratégia para ir para esse mercado, divulgar o nosso destino, baseado em quê? Em eventos que são eventos de calendário, em eventos que são eventos próprios da Bahia, o que a gente chama de eventos proprietários, e também roadshows, né? E também pré-strip, né? Ou seja, eventos onde eu trago jornalistas para vivenciar a Bahia e poder divulgar o destino. E também a gente acaba trazendo o que a gente chama de agentes de viagens e operadores. Aquelas pessoas que montam pacotes, vamos traduzir assim. Né? Empresas, quando a gente hoje vai para uma Decolar e compra um pacote para passar 5 dias nas Bahamas, a Decolar montou um pacote que envolve aéreo, hotel e experiências. Então, são essas pessoas que a gente traz para cá. Ainda ontem eu estava em Gramado. Nós fomos lá para captar um evento de 420 agentes de viagens, de entre as 10 maiores operadoras do Brasil. Então, a Bahia, em 2026, vai sediar, nesse mesmo período,
um evento de 4 dias, onde eu estou trazendo gente do Brasil e do mundo para poder receber uma série de treinamentos e vivenciar uma série de experiências que nós entendemos que são importantes. Experiências de que forma, Pedro? Experiências que passam pela gastronomia, experiências que passam pela cultura, pela história, né? Então, visitação a museu, visitação a igrejas, ir ao Pelourinho, fazer um passeio de lancha que se inicia em Salvador e passa pela Baía de Todos os Santos. Pegar um voo panorâmico de Salvador, ir para Morro de São Paulo e fazer um mergulho. Tudo isso são experiências que a gente quer levar como opção para o mercado, né? E tudo isso com um objetivo, trazer um maior número de turistas, seja ele regional, seja ele nacional, seja ele internacional. Porque a cadeia do turismo, ela impacta diretamente na vida das pessoas. A cadeia do turismo, ela começa, quando você sai de casa e vai pegar um Uber, você chega no aeroporto e come um pãozinho, toma um café, a passagem aérea, o próximo transporte que você vai chegar na cidade de destino, o hotel que você vai residir durante um período e todas as outras experiências que envolvem gastronomia, envolve guia de turismo, envolve receptivo. Então, imagine que cadeia complexa e grande. E, para isso, a gente criou um plano, né? Esse plano ele tem um nome, né, que é o 4.0, né, Bahia 4.0, que eles têm 4 pilares: biossegurança, qualificação, integração econômica e a minha área, promoção e marketing. E tudo isso baseado em sustentabilidade e inovação. Esses eixos estratégicos, ele vai gerar, sim, uma gestão que é compartilhada e regional. E essa é a estratégia turística que move hoje o estado da Bahia. E hoje ela está sendo vista e amplificada porque nós somos o maior crescimento do turismo nacional e internacional do Brasil nos últimos 2 anos. Então, só para vocês terem uma noção, nós estamos crescendo 60% nos 2 últimos anos. Então, é uma alavancagem muito grande de turistas que chegam ao nosso estado. E aí, falando um pouquinho de estratégia, a gente vem primeiro com o eixo de qualificação e capacitação. Eu não posso promover um destino se o destino não está preparado. E aí a gente tem uma série de ações que funcionam, que começa com a ida ao mercado, a ida identificando e estruturando os segmentos. E isso envolve, inclusive, capacitação em hotelaria, capacitação em restaurante, capacitação nos diversos setores que envolvem. Então, por exemplo, a gente tem, inclusive, cursos, né, em parceria com o Ministério do Turismo, o SENAC, e que, por exemplo, a gente qualificou 2.200 estudantes que estavam interessados em atuar na área do turismo. Essa é uma das ações. O Turisquali, né, que é uma plataforma digital que tem hoje 4.300 inscritos trabalhando nessa plataforma. Né? O Proquali Setur, que são oficinas que já envolveu mais de 5.200 pessoas por ano. E aí a gente chega na nossa estratégia. Como eu falei, a estratégia da gente está baseada em três equipes: equipe regional, nacional e internacional. Hoje, os nossos principais emissores, e também tudo isso baseado em pesquisas, dados atualizados, começa por São Paulo, Rio de Janeiro, em âmbito nacional, né, e no âmbito internacional a gente já citou. E eu queria só lembrar para vocês que a Bahia é tão grande e tão importante para a própria Bahia, que o segundo maior emissor de turistas da Bahia é o próprio baiano. Ou seja, quem mora em Salvador e vai para Porto Seguro, quem está em Porto Seguro e vai para a Chapada Diamantina, o morador de Feira de Santana que vai vivenciar a experiência nos resorts aqui no Litoral Norte. Então, a Bahia é extremamente importante para o turismo, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem uma estratégia de participar para vender a Bahia em eventos que envolvem eventos de calendário, como feiras, eventos proprietários, né, roadshows, e também pré-trips e fan tours, que são eventos exclusivos para jornalistas, digital influencers, como também para operadores e agentes de viagens. Então, por exemplo, nesse ano de 25, esse mês a gente está em 17 eventos
participando ativamente e vendendo esse produto chamado Bahia. Então, eu tenho eventos que são exclusivos de segmento, como evento, por exemplo, de Adventure, evento de luxo, evento LGBT, evento para melhor idade. Então, tudo isso a gente está lá. Hoje a gente tem um time de 21 pessoas, provavelmente no escritório hoje deve ter 5. O resto está dividido aí. Como ontem, por exemplo, eu estava em Gramado, passei por Porto Alegre, eu tenho gente que está em São Paulo, eu tenho gente que está em Minas Gerais, eu tenho gente que está em Porto Seguro, eu tenho gente que está recebendo jornalista na Chapada Diamantina, eu tenho gente que está com fan-tour também aqui no Litoral Norte. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que está promovendo o destino de forma intensa e nos diversos segmentos e nos diversos lugares. E um ponto que a gente entende que é super importante é a diversificação da oferta. Ou seja, quando a gente sai, a Bahia não é só sol e praia. E a Bahia também não é só cultura, né, e nem gastronomia. E, por isso, a gente vem estruturando segmentos. É exemplo de avistamento de baleias. Acredite se quiser, tem pessoas, tem turistas que vêm à Bahia apenas para ver baleias. A temporada começa agora em julho, vai até outubro. Né? E turistas, inclusive os internacionais, dão muito mais valor, inclusive, isso, do que o turista nacional. Mas a gente tem, nos últimos anos, com essa diversificação, a gente criou, por exemplo, quando eu falo criar, eu falo estruturar. Às vezes o segmento já existe, mas aí a Secretaria de Turismo, isso é uma política de governo, ela vai lá e estrutura, empacota, vamos dizer assim, e coloca esse produto disponível. Então, por exemplo, o turismo de mergulho. Nos últimos anos, a gente afundou mais de 3 ferryboats. Isso cria uma estrutura para poder... Tem gente do mundo inteiro vindo para cá para fazer mergulho. O turismo religioso de matriz africana. Hoje nós temos um especialista na Secretaria que cuida disso. Pedro, por que isso é importante? Porque a gente tem um turismo étnico afro que alavanca muitos milhões de dólares. E isso acontece na Bahia. Tem gente que vem para cá apenas para conhecer cultura afro. Turismo gastronômico. A Estrada do Chocolate, só para vocês terem uma noção, há 2 anos atrás, em Portugal, foi feita a novela Cacau. Essa novela impactou diretamente no nosso negócio. Por quê? Porque apresentou a Bahia, e Itacaré e Ilhéus no mercado português, amplificou como numa TV como se fosse a Globo. O efeito disso é que a gente passou a receber mais turistas portugueses. E o que eles queriam fazer aqui, além do sol e praia? Eles queriam ir para Itacaré para conhecer as fazendas de cacau. E tudo isso é explorado nessa alavancagem de trazer mais turistas para o nosso destino. Isso também acontece com o turismo de base comunitária. Vou dar só um dado aqui para vocês. Turismo de base comunitária, sabe aquelas comunidades ribeirinhas que fazem artesanato? Pronto. Esse turismo no mundo é muito visado. E aí existem hoje comunidades aqui na Bahia que sobrevivem através do turismo. Por quê? Porque eles são, por exemplo, a gente tem comunidades indígenas, né, dos povos originários, que a partir daquela visão de mundo deles e dentro ainda, né, mantendo ainda, vamos dizer assim, aquela cultura, eles desenvolvem, sobrevivem do turismo, recebendo turistas, mostrando uma perspectiva de vida e também criando artesanatos. Isso, só para você ter noção, na WTM de Londres, a Bahia ganhou um prêmio, né, com a rede Batuque, que está aqui no interior da Bahia e que está recebendo ingleses, japoneses, chineses, para visitar e entender um pouco da perspectiva. Isso serve também para a observação de aves. O ano passado, a gente estruturou um segmento no interior da Bahia. Eu tinha muita dificuldade de entender, né? Mas hoje existe um contingente grande de turistas que vêm para cá apenas para observar aves. Tudo isso trabalhando a diversificação da oferta, né? E, por último, enoturismo. A gente tem vinho na Bahia, né? A uva, que está aqui na Chapada Diamantina, vem ganhando destaque. Também tem pessoas que passam a visitar o nosso destino por causa dessa diversificação. Pesca esportiva é o último trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo. A gente tem a pesca do Blue Marlin aqui no Litoral Sul, que também trabalha e alavanca um turismo de pesca esportiva. Então, essa diversificação da oferta ela é muito importante, porque, a partir desse momento, você está falando de um destino que tem a capacidade, hoje, de poder receber os jovens, famílias com crianças,
a melhor idade, ou 60 a mais, tudo isso aqui. Alguém chega para... Se a gente está querendo fazer... se a gente quer ter um destino único, no sentido de poder receber o maior número de turistas, hoje a gente trabalha com essa diversificação justamente para poder atrair mais turistas. E o resultado disso está sendo assertivo. Quando a gente vai falar, só para a gente ter uma noção, de uma perspectiva, né, muitas vezes a gente não se reconhece e não entende o potencial do nosso negócio. Hoje, nós estamos trabalhando com investimentos privados previstos até 2033 de 1,7 bilhão de dólares. Esse é o montante que hoje só o segmento turístico vem alavancando no nosso estado. Existe uma concentração muito grande na Costa dos Coqueiros, que é essa costa norte que nós temos aqui, através dos resorts. Então, cadeias como Iberostar, Gran Paládio, Tivoli, Sauípe, né? Esse complexo que está sendo implantado em Baixio. Então, tem um volume maior, mas a gente segue com Costa do Cacau, né? Onde a gente tem o principal município indutor, que é Ilhéus, mas Itacaré é muito forte, Dendê, como Morro de São Paulo, Baía de Todos os Santos, Salvador, e a gente segue com outros municípios, Chapada até Sertões. Então, vejam quanto dinheiro roda nesse segmento. E, ainda falando um pouco de estratégia, o governo também pensa de forma assertiva. Então, por exemplo, nós criamos um cenário, né, por exemplo, onde nós fizemos investimentos em infraestrutura, entendendo que nós temos aptidões para o turismo náutico, o governo foi lá e montou algumas estruturas para poder, algumas estruturas, leia-se, marinas, para poder receber barcos e, naturalmente, dinamizar esse segmento. Uma vez que a gente tem uma baía do tamanho, né, a Baía de Todos os Santos, hoje ela é considerada a maior baía tropical do mundo. Então, a gente tem baías maiores, mas a nossa, por estar numa zona tropical, ela é navegável o ano inteiro. E faz com que a gente tenha a possibilidade de ter turistas também o ano inteiro, vamos dizer, entre aspas, explorando esse destino, né? Então, a Baía de Todos os Santos recebeu um investimento, por exemplo, de 70 milhões de dólares nos últimos anos, com estruturação de marinas, justamente para potencializar esse segmento. Então, veja que todo o plano de negócio hoje, no caso do turismo, ele passa por mapeamento, estruturação, promoção no final, né? E qual é o resultado disso? O resultado disso é mais investimentos privados na Bahia e, naturalmente, mais emprego e renda. E tudo isso está calcado em uma estratégia assertiva, que nos últimos anos a gente elenca os principais mercados emissores e, a partir disso, a gente começa a estudar o potencial deles e, a partir disso, a gente vai até esse mercado para poder captar mais turistas, né? E a gente vem, como eu sinalizei, nos 2 últimos anos, sendo o maior crescimento em âmbito nacional e internacional do Brasil. Eu vou trazer só alguns indicadores de desempenho para vocês acompanharem o que eu estou falando. A Bahia, por exemplo, em turistas internacionais, eu sempre eu começo por esse quesito, porque esse quesito é o mais difícil. Pense que, quando a gente fala de trazer um turista internacional, nós estamos competindo, a Bahia está competindo com a China, com Marrocos, com Estados Unidos, com qualquer país do mundo, com Alasca. Ou seja, todo mundo aqui tem 30 dias de férias, né? Ninguém tem 120. Então, aqui é cheio de estômago, né? Se você bebeu água, você não vai tomar champanhe. Se você começou a tomar uísque, você não vai tomar milkshake. Quem vai para um destino tirar férias, depois não vai conseguir fazer um 3º, 4º ou 5º, a não ser que se planeje. Então, pense como é difícil a gente competir com o mundo, e hoje a gente vem crescendo bastante. E o número é esse. A Bahia cresceu de janeiro a junho nesse ano 62% o número de turistas internacionais. Isso, de novo, é uma injeção de recurso muito grande dentro da nossa economia. E o Brasil cresceu quanto? O Brasil cresceu 48%. O Nordeste cresce 53%. E um dado importante aqui é o seguinte. Ô Pedro, a Bahia, qual o tamanho da Bahia nesse negócio? A Bahia, quando a gente está dentro do Nordeste, a Bahia representa o Ceará, Pernambuco
e Rio Grande do Norte juntos. Olha o tamanho, por isso que às vezes é importante, porque quando a gente acompanha números, contra números não tem argumentos, né? Então, eu tenho colegas de promoção, a gente se fala sempre, e a gente está em muitos eventos, e essa é uma competição sadia, mas sem petulância, sem sapato alto, mas a Bahia é junto, né? Quando a gente olha o Nordeste, a Bahia, no âmbito do turismo internacional, a Bahia representa 3 estados. E eu posso falar o seguinte, esses estados também não estão tirando o pé do acelerador no que diz respeito ao investimento. Por que eu falo isso? Porque nós estamos em muitos eventos juntos. A estratégia, nós vamos a determinados mercados juntos porque é muito caro. Imagine o que é fazer uma ação de público final em Paris. A gente faz. A gente, agora, nesse mês de setembro, a gente vai patrocinar a Lavagem da Madeleine. A Lavagem da Madeleine é o quê? A Lavagem da Madeleine é uma festa popular baiana que acontece em Paris. Todo ano, há muitos anos, né? E aí, o ano passado, quando a gente foi lá, eu não conhecia, mas a gente tinha histórico de já ter patrocinado, mas tinha muitos anos que a gente não patrocinava. Eu fui lá com uma missão. Vamos entender isso aqui, vamos ver se isso funciona. O que é que vocês me falam de 6 quilômetros fechados em Paris e em torno de 60 mil pessoas nas ruas, dançando e cantando como se fosse Carnaval da Bahia. Isso acontece todo ano. Então, o ano passado nós fizemos um investimento e esse ano vamos fazer de novo. Por quê? Porque isso é uma alavanca de vendas para o público francês, onde nós temos conectividade direta e está entre os nossos 10 maiores emissores de turistas. Então, eu queria só mostrar para vocês que nenhum investimento que ocorre hoje na nossa diretoria, ele é aleatório ou ele é eu acho. Não existe eu acho, existe. Existem números, existem pesquisas, existem análises que são feitas, potenciais de mercado, e, a partir disso, se cria estratégias. E tudo isso é visto, revisto, aprovado no ano anterior, porque senão nós não temos recurso para poder fazer os investimentos, e avaliados e reavaliados a cada 3 meses. Significa o seguinte, hoje eu tenho 4 gerentes de mercado nacional, né? Hoje nós temos um grupo que promove a Bahia em âmbito nacional, e esse grupo, eu tenho 4 gerentes de mercado. Quando a gente para discutir o que nós iremos fazer no ano seguinte, a gente faz toda uma análise baseada em pesquisas, mercados emissores, prioritários, e, a partir disso, a gente cria, vamos dizer assim, um calendário. Esse calendário precisa ser medido, né, porque foi eficaz. Eu fui para uma feira. Essa feira me trouxe mais ou menos resultados, né? E a gente começa a medir isso através de quê? A gente não consegue medir no curto prazo, né? Eu fui hoje no evento e amanhã começou a chegar turista aqui, mas a gente começa a perceber isso no médio prazo. A cada 3 meses você tem uma percepção. Por que a Bahia hoje é a maior? Porque a gente é o destino que tem maior número de turistas argentinos, porque a gente está lá todo mês, falando com agentes de viagens e operadores, fazendo eventos proprietários, fazendo cooking show, trazendo jornalista para cá, levando fan-tour para diversas zonas turísticas. É por isso que a gente consegue trazer mais turistas. E significa que a gente está trazendo também mais divisas, mais investimentos, mais emprego e renda. Bom, o volume das atividades aqui, a gente está falando... O volume de atividades turísticas também cresce nos últimos anos, né? Enquanto a Bahia cresceu 10%, o Brasil cresce 6%, de janeiro a abril. Então, isso é um número muito impactante, né? Quando a gente compara com outros estados, a gente está muito à frente, e é justamente reflexo do número de turistas que a gente vem crescendo e recebendo. Outro ponto importante é o seguinte, Pedro, a gente sabe que a gente tem esses segmentos, a gente sabe que a gente tem determinados atributos, e a gente não para de querer fazer diversificação da oferta. E a última dela chama-se São João. O São João hoje tem um impacto tão grande quanto o Carnaval no nosso estado. Só que a diferença é que a gente tem uma concentração em no Carnaval na capital, enquanto que no São João eu tenho uma economia que flutua em praticamente todos os municípios. Então, o São João é outro
é outro case de sucesso da Bahia, né? A gente está falando que, em 2023, a gente teve 1,5 milhão de turistas participando, a gente passa para 1,7 em 2024 e a gente consolida esse número como a maior festa junina no Brasil, com 1,8. E não sou eu que estou falando, as fontes são as mesmas, é a movimentação dos aeroportos, das rodovias, através das rodoviárias, né? Então, tudo isso é calculado, existe um departamento hoje na Secretaria que cuida só de números para poder a gente ter essas informações e, naturalmente, fazer investimentos de forma assertiva. De novo, aquilo que é importante estar sinalizando. A definição de ir ou não participar em um evento está baseada em uma estratégia. E é isso que, acho que é essa mensagem principal que eu queria passar para vocês, é que o governo, além de termos um plano de negócio claro, com metas definidas, isso também, esses indicadores são medidos mês a mês, semestre a semestre. A gente agora está chegando numa etapa, né? O governo Jerônimo, o ano que vem, ele tem uma entrega, né? São 4 anos de negócio. E em 4 anos você entregou o quê? Isso tudo é medido mensalmente, em reuniões, isso é avaliado tecnicamente, e a gente sabe aonde está, para onde vai e aonde vai chegar. E tudo isso porque envolve muitos recursos. E pense que essa máquina, a gente está falando de uma diretoria que está dentro de uma superintendência, que está dentro de uma secretaria, que está dentro de diversos outros negócios que envolvem um governo. Então, veja que é uma máquina mais do que azeitada, né? É uma engrenagem grande, mas que trabalha com indicadores o tempo inteiro, né? E algo engraçado, só para a gente fazer uma correlação aqui, pense que no mercado nacional eu tenho 4 gerentes e a gente está falando de 4 pessoas que estão brigando por recurso. Por quê? Porque, a depender da estratégia, vai mais recurso para um destino, para uma região, do que outra. Exemplo, ontem eu estava em Porto Alegre, em Gramado, e eu tenho uma gerente de mercado, é até nova ela, tá? Ela tem pouco tempo de negócio, de turismo. Mas pense numa pessoa que traz oportunidade em toda vez que viaja, que vai ao mercado. Essa pessoa, ela vem ganhando destaque, e sabe qual é o reflexo disso? A gente passa a ter mais turistas do sul do país no nosso destino. Então, veja como estar presente nos eventos corretos, com a estratégia correta, né, o resultado vem no curto, médio e longo prazo. E aí, eu vou fechar aqui com essa frase, né? A Bahia é líder do turismo brasileiro, né? E isso é um dado, né? A gente está comemorando esses 2 últimos anos, essa escalada, vamos dizer assim. Essa escalada, esse resultado ele não é por acaso. Esse resultado é um plano de negócio que é avaliado e reavaliado, definindo as estratégias corretas, com as principais alavancas. Tem muito recurso envolvido, sim, mas tudo é medido, calculado e revisto. E o efeito é que a gente vem impactando em mais emprego e renda. Então, veja que fazer a promoção do turismo traz mais turistas para cá, alavanca toda a cadeia produtiva e acaba empregando mais pessoas, acaba estimulando mais a economia e acaba dando esse resultado que, para a gente, é muito assertivo, né? Em 2020, a gente perde praticamente 19 mil empregos por causa da pandemia. 2021 a abril de 25, né, a gente recupera e agrega praticamente mais 20 mil novos empregos. Então, pense que em 4 anos a gente está inserindo 40 mil empregos e, naturalmente, esse impacto vai na vida de todos que estão aqui, certo? Então, a cadeia do turismo ela é muito grande, ela tem um potencial gigantesco e a gente vem ganhando uma relevância ainda maior nesse atual governo, porque a gente também está entregando números à escalada muito forte, né? Então, a gestão do secretário Maurício Bacelar, eu fico feliz porque eu estou fazendo parte de uma gestão que acredita
em planejamento estratégico, acompanha milimetricamente, porque a gente está mexendo com muito recurso, né? E eu vim da Ambev, e regionalmente eu também já geria muito recursos altos, mas na promoção eu estou gerindo números muito maiores. Significa que a responsabilidade é ainda maior. E isso tudo é desdobrado, que chega na ponta até o nosso gerente, né? O meu colega de mercado, porque eu também sou vendedor, viu, gente? Eu também vou ao mercado, eu não fico só no escritório. Eu comecei como gerente internacional, mas assumi a diretoria de promoção tem 2 anos, e na minha primeira semana já existia uma estratégia pré-definida, e eu falei, ó, tudo que eu acredito que pode agregar, se eu não falar agora nessa primeira semana, eu não vou ter mais esse direito, e naturalmente vou ser cobrado por resultados. E quando eu cheguei, eu fiz uma revisão de investimento, eu assumi em junho de 23, né, estamos em 25, então a gente fiz 2 anos como diretor há pouco, né? E quando eu fiz uma revisão, baseado em números, em pesquisas atualizadas, eu pedi ao secretário, no semestre de recurso, o equivalente a 1 ano e meio de investimento. E a gente demorou, foi uma reunião, assim, para mim, foi uma reunião onde eu precisava ser muito assertivo, muito direto. É uma reunião dura, porque você está falando de tirar dinheiro de um lugar e botar em outro. Eu pedi mais recurso, então tinha uma responsabilidade ali. E em 24 horas ele me respondeu. Ele topou, né? Então, imagine, o que nós investimos em promoção em 1 ano e meio, eu estava pedindo para 1 semestre. Eu acredito que ele não acreditava que a gente podia executar, né? Porque tem equipe, porque tem uma série. Pense que no governo você precisa. Se na iniciativa privada a gente tem de double check em diversas esferas, o governo é muito mais. Então a burocracia tem uma burocracia maior porque o dinheiro é público. Então a gente precisa ser. Eu tenho uma assessoria técnica, jurídica, financeira, de planejamento, e todo mundo tem que entender milimetricamente o que está sendo contratado, senão você não passa adiante. E depois disso, isso segue para a Secretaria da Fazenda, para a Secretaria da Administração Pública e para a Procuradoria-Geral do Estado. E nós conseguimos, em 1 semestre, planejar e executar, e o resultado chegou em 6 meses. Nós passamos a ser o protagonista do Brasil em 6 meses. Então, de novo, eu sou de uma escola que eu acredito em criar estratégia, montar um planejamento milimétrico, porque quando a gente monta um planejamento, naturalmente a gente consegue fazer uma execução de forma mais tranquila, de forma, como a gente chama, militar. Se eu planejei e gastei muito tempo planejando, significa que a minha execução vai ser mais fácil, né? Quando você planeja, você gasta tempo com a equipe, você gasta o assunto. E qual é o efeito disso? O efeito disso é que a gente vai poder desdobrar de forma mais fácil. Então, percam tempo fazendo planejamento de forma assertiva, baseado em pesquisas, em números, né? A cada segmento que tem aqui tem suas bases de informação. Mas, uma vez que o planejamento está posto e foi aprovado, a execução vai ser muito mais fácil. E o efeito disso é que os resultados vêm de forma muito mais acelerada. Então, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade, né, nesse cargo, de montar um planejamento compartilhado com a minha equipe. Eu não sou de centralizar, ao contrário. Quanto mais pessoas estiverem pensando juntos para um objetivo, a facilidade de executar vai ser muito mais fácil. E, naturalmente, você passa a ter mais sócios. O problema não é só meu, o problema é nosso quando a gente faz um planejamento integrado, né? Então, eu tenho hoje o gestor, que é principal, que sou eu, tem uma responsabilidade da minha equipe, que trabalha junto comigo, e a gente tem um parceiro, que é o secretário de Turismo do Estado, que comprou esse planejamento e que cobra todo santo dia, porque tem algum diretor que não está recebendo esse valor, né? Porque o dinheiro ele tem limitações, né? Então, a gente veja vocês que nós estamos, o governo, né, na diretoria de promoções é um exemplo disso, a gente consegue milimetricamente não só planejar e executar de forma assertiva, e os resultados vêm de forma imediata. Então, o recado que eu queria passar para vocês é esse. Queria agradecer essas oportunidades e
como a gente sempre fala, né? Vem para a Bahia, porque aqui a gente consegue ter um destino, sim, único, um destino singular e com experiências incríveis. Então, esse é o panorama do turismo que eu queria passar para vocês e queria agradecer essa oportunidade. Obrigado a todos.